Então, pessoal, bom, boa tarde para todo mundo. Bem-vindos e bem-vindas aqui para o nosso último encontro do festival online, né? Tivemos um presencial lindo com esse tema que toca a gente, que é a arte, né? A arte como parte da nossa vida. E hoje a gente está encerrando, então, com esse encontro que a gente vai receber aqui duas professoras que sempre contribuem muito com a gente, né? Então, estamos aí na sétima edição do festival com esse tema onde a vida encontra a arte, desculpa. E claro, né, gente, para a Rede Longevidade conseguir realizar eventos como estes que trazem, que agregam tanto para a nossa vida e para a nossa longevidade, a gente conta com patrocínio de empresas que são muito importantes para nós. Então, a gente quer muito agradecer, né, o patrocínio da Elo, da Livelo, do Instituto Unimed BH, da XP Educação e do Instituto Votorantim. E, claro, do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte, da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a vocês, o nosso muito obrigado por tornar possível esse momento tão rico para a construção de uma longevidade digna e de qualidade, né? Bom, então agora, nesse momento, a gente vai conversar sobre cuidar é arte, reflexões e práticas que humanizam o cuidado da pessoa idosa com sensibilidade. Um tema que faz parte do nosso núcleo Vida Soul, né? O núcleo da Rede Longevidade. Desculpa, Vida Social da Rede Longevidade. Então, Natália e Solange vão falar um pouco para nós sobre isso, depois a gente tem uma vivência e aí vem o nosso encerramento. Então, para trazer o tema de cuidar é arte, a gente tá aqui com a gente a professora Natália Horta, que é enfermeira gerontológica, titulada pela Associação Brasileira de Enfermagem, coordenadora do curso de pós-graduação em gerontologia da PUC Minas e docente do Departamento de Medicina da PUC, além de ser sócia fundadora da OSC Cuidadosa. E junto com ela, Solange Brás, que é assistente social, especialista em gestão social e projetos sociais e diretora do segmento 3 Soluções para o Terceiro Setor. Natália e Solange, bem-vindas. Agora a oficina está entregue para vocês. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas que estão presentes aqui conosco. É um prazer a gente poder estar junto mais uma vez em um festival tão rico e dessa vez trazendo a arte, né? Então, nesse encontro de hoje, Solange e eu vamos conversar com vocês um pouco dessa perspectiva da arte nas relações, da arte com o direito, da arte na perspectiva de relação com o cuidado. Passo a palavra para Solange. Gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui de novo, né? Sempre muito bom a gente poder compartilhar e a gente faz uma troca que é tão especial, né? E passa tão rapidinho esse momento da gente por ser tão leve e gostoso. Bom, nós vamos começar falando do direito, que é um tema que eu procuro trazer aqui de uma forma mais tranquila, porque a gente está falando de lei. Mas aí a pergunta que fica: o que a arte e direito da pessoa idosa tem a ver? Né? A primeira pergunta que a gente faz. E a arte, ela está garantida na legislação, porque ela tem um pressuposto que a arte ela permite que a pessoa idosa conte a sua própria história, que ela fortaleça a consciência de direitos e combater todo estereótipo, e ela exige espaços públicos acessíveis, políticas de fomento e inclusão de atividades culturais. Então, a pessoa idosa, ela tem que garantir o seu espaço, até inclusive para que ela possa repassar toda a sua história de vida, toda a sua experiência, realizar essa troca, não é? E a legislação, como nós já falamos, né, a pessoa, o direito da pessoa idosa, ele está garantido pela Constituição Federal de 1988, ela está garantida pela Política Nacional da Pessoa Idosa e está garantida pelo Estatuto da Pessoa Idosa.
Quando a gente fala do Estatuto da Pessoa Idosa, é aquele documento que nós já falamos várias vezes, tem que carregar debaixo do braço, ou então uma cópiazinha no celular, porque ali tem muitas informações e a gente pode recorrer a todo momento ao Estatuto para que a gente possa entender e buscar e reivindicar o nosso direito em todos os espaços da sociedade. Mas voltando à questão da arte, quando a gente fala da arte como cultura, nós falamos de dois momentos da arte. Nós falamos da arte como participar da arte, que é através do cinema, do teatro, de shows, de museu, com acesso diferenciado e com espaço também acessível à pessoa idosa. Isso nós vamos falar um pouquinho na legislação onde está. E o outro lado é realizar a arte. Encontros, oficinas, dança, clube do livro, né? Clube de teatro, a gente também poder promover a arte por meio de incentivos fiscais, por incentivos municipais, estaduais, federais, por meio das associações, organizações sociais. Então, quando a gente fala da legislação, eu gosto muito de, né, situar no Estatuto da Pessoa Idosa de onde está falando sobre isso. Então, a gente vai no artigo 3º, ele fala: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à cultura, à convivência familiar e comunitária. No artigo 21 fala: o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de idade. No artigo 23, já vem falando, é proporcionado à pessoa, né, a pessoa idosa, desconto de 50% de ingressos em eventos artísticos, culturais, esportivos, lazer e acesso prioritário aos locais. Então, no teatro, está à frente para comprar um ingresso, está à frente para poder, na fila de acesso de entrada, né? E tem um lugar também adaptado, rampa, um processo não é que realmente receba o idoso, não adianta um local que tenha inúmeras escadas também. Então, o espaço tem que estar atento para receber a pessoa. As formas de arte e participação da pessoa idosa. Então a gente fala, está na legislação. Eu acredito que esse do ingresso todo mundo deve saber, né? E muitos já utilizaram. Quem não utilizou está perdendo a oportunidade, porque muitas vezes um show pela metade do preço é muito bom. E tem situações, inclusive, dependendo do dia da semana, que o cinema é aberto com gratuidade para o idoso. Isso varia de município para município. Então fiquem atentos aí, não perca os lançamentos no cinema, não perca show, não vai perder nada disso. Chama os amigos, junta um grupo, compra todo mundo e vai se divertir, né? Vai conviver e trazer cultura para a sua vida. Essa é uma forma, como eu falei ali, participar da arte. Outro caminho é o realizar a arte. E o realizar a arte é por meio de pintura, de música, poesia, teatro. Qual habilidade você tem? Porque todos nós temos, né? Às vezes a vida nos fez trabalhar com outra coisa, correria, correria, e a gente chega numa fase da vida que vai aprender a fazer um tricô, um crochê, fazer uma pintura, uma cerâmica, cantar, entra para um coral. Quantas oportunidades nós temos, né, de conviver e de produzir arte, né? E essa produção, ela é muito, né? Agora eu estou entrando um pouquinho na Natália, a nossa autoestima, né? Ela realmente, a gente consegue, você vê, você faz um vaso. Outro dia eu fiz uma cerâmica, eu falei, fui eu que fiz, eu não acredito que eu que fiz. Tirei foto, mandei para todo mundo e fiquei namorando. E teve gente querendo até comprar, eu falei, não acredito. Então, a gente acha que a gente não tem esse potencial. Eu nunca achei que eu teria condição de mexer com as mãos. E quando eu fiz, eu falei, que bacana que é isso. Então, é garantido por lei, não é? Mas, além da lei, a gente tem que buscar o quê? Grupos que possam nos ofertar essa vivência da produção. Então, vamos de novo. Um é receber e o outro é construir. E esse construir, ele vai muito mais além do que buscar a cultura, porque você também pode ofertar a cultura, né? Hoje nós vamos ter a oportunidade de apresentar para vocês aqui um projeto aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais,
né? Que é o Meninas de Sinhá, que é realmente produção de cultura, de história de vida, não é? E que pode ser replicado em qualquer outro local aqui no Brasil. Então, fica com a dica para daqui a pouco. Vou passar para a Natália agora. Bom, pessoal, então, venho trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre a arte nas relações. E aí eu queria começar com a gente pensando um pouquinho o que que significa arte. E aí eu brinquei um pouco com as letras da palavra arte. Quando a gente pensa a arte, a gente está falando de uma dimensão da criatividade, uma dimensão da imaginação, uma dimensão do ser afetado e como uma forma de manifestação humana que cada um de nós atribui um significado e um sentido. Então, por isso a Solange trouxe aqui as mais diversas formas de reflexão na cultura, na sociedade, dessa expressão da arte. Seja pela pintura, pela música, pela dança, pelo teatro, pela escultura, pela literatura, pelo cinema, a gente tem aí um grande repertório, né? Mas a arte, ela fala das nossas afinidades. Então, o A da arte remete às nossas afinidades. Porque se eu gosto de bordar, a minha relação vai se estabelecer na busca do meu bem-estar pelo bordar. Se eu gosto de pintar, se eu gosto da dança, então, olha, a afinidade e os nossos afetos têm relação direta com a arte, né? E a arte, então, o R vai trazer esse reflexo, o reflexo de como eu tenho e percebo essa forma de manifestação, de comunicação comigo mesmo, com a expressão disso para o outro, né? Mas para isso é preciso ter talento. Nós não estamos falando aqui só de artistas profissionais. Cada um de nós é capaz de se expressar, de manifestar, de trazer uma habilidade ou uma técnica que expressa a nossa subjetividade, a nossa visão de mundo. Seja na poesia, na literatura, por exemplo, na escrita de um conto, seja na contação de uma história. Então, a gente tem diferentes formas de expressar e de trazer esse talento, né? Mas para isso é preciso que a gente tenha escuta, que a gente se expresse e reconhecer como é que a gente é capaz de se expressar, isso é muito vital. E aí, então, eu vou trazer a reflexão da palavra relações, porque aqui nós vamos trabalhar com a arte nas relações. E aí, pensar as relações, a gente precisa partir do respeito. Então, olha como que trabalhar a dimensão da arte nas relações requer a nossa forma de se expressar no mundo, a nossa capacidade de trazer a nossa visão de mundo, mas também de dar conta de respeitar isso no nosso entorno. Respeitar primeiro conosco. No festival presencial, quem participou, a Cecília trouxe para nós lá o quanto que a gente precisa desconstruir o preconceito que nós temos conosco mesmo, né? De que se eu quero colocar uma roupa verde ou pintar minha unha de verde, o que que me bloqueia? Olha lá a Michelle hoje com as unhas cada uma de uma cor. Cadê o bloqueio? O que que me impede? O que que me paralisa de fazer isso? Então, olha, quando a gente traz a arte nas relações, a gente está buscando garantir a nossa forma de expressão desse respeito, primeiro conosco. Como é que a gente se reconhece, né? E aí, nas relações, a gente precisa trazer as nossas emoções, não é assim? O que que eu quero expressar quando eu sou capaz de fazer esse bordado para o meu neto? O que que eu quero expressar quando eu sou capaz de decorar a minha casa com a escultura que eu produzi ou com a cerâmica que eu pintei, não é isso, Solange? Então, como que eu utilizo da arte na expressão das minhas emoções? Isso tem a ver com as relações. E tem a ver com os laços, porque nesse processo de construção e de expressão da arte, se eu quero presentear alguém, gente, quem aqui já ganhou algo produzido pela própria pessoa? Esse presente não tem um outro valor? Esse presente ser pensado de forma personalizada para a gente, isso não tem um outro valor? Então, olha como que os laços, eles são forma de expressão das relações que podem se dar por meio da arte. E isso tem tudo a ver com o cuidado.
tudo a ver com o cuidado. Porque o A das relações pode trazer para nós a atenção, o afeto, né? A autoestima. Então, olha como é que a gente vai conseguindo conectar essas ações e essas relações com a dimensão do cuidado expresso pela arte, né? E a gente vai poder trazer isso em objetos, a gente vai poder trazer isso nas nossas expressões, e pelas relações a gente expressa os nossos sentimentos. Então, quando a gente pensa a convergência, vamos pensar aqui numa interseção. Aqui está a arte e aqui estão as relações. A gente tem nesse núcleo comum aqui, nessa convergência do comum, a gente tem o cuidado, a gente tem o bem-estar, a gente tem a busca pela qualidade da nossa vida. E que para isso a gente utiliza do criativo, a gente utiliza da imaginação. Então, expressar a arte nas relações fala de um primeiro nível de relação que é conosco. Como que cada um de nós é capaz de trazer a arte, de trazer a autoestima na nossa relação conosco, com cada um de nós. Seja na vida, seja na nossa longevidade, seja na nossa finitude. As relações que a gente estabelece nessas dimensões. No segundo eixo, como é que a arte consegue expressar essas relações estabelecidas no contexto que a gente vive? E o nosso primeiro contexto aqui é o contexto das nossas relações intrafamiliares, e que são atravessados pelas relações entre gerações. Então, quando a gente pega o nosso contexto, seja o intrafamiliar, seja o entorno, o comunitário, a gente está falando de relação entre gerações. E aí, gente, a gente está de novo vindo nessa convergência que é do bem-estar. Como que a gente trabalha nessa dimensão do bem-estar, na expressão da arte e das relações. Então, a gente está trazendo aqui atributos que são comuns, porque a gente pode nos relacionar pela arte, a gente pode nos comunicar pela arte, a cor que eu uso na minha produção, a intensidade que eu produzo, o que eu faço com a minha produção, se eu crio barreiras para essa expressão, se eu trago qual experiência e qual sentimento. Então, a gente está comunicando pela arte. E a gente pode cuidar pela arte e cuidar com a arte. Porque a arte, gente, ela nos afeta, mas a gente também pode ser afetado pela arte. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo de como a gente pode afetar e ser afetado pela arte no cuidado. Eu tive uma experiência em um congresso, há muitos anos atrás, de ouvir um relato de apresentação de um trabalho que falava de um banho de leito. Natália, mas um banho de leito? O que que um banho de leito tem a ver com a arte? Um banho de leito pode ter tudo a ver com a arte. Esse relato foi de um banho de leito dado por um técnico de enfermagem dentro de um hospital a um senhor idoso, e que depois que ele deu esse banho de leito, esse senhor então olhou bem para esse técnico de enfermagem, agradeceu pelo banho e expressou para ele assim: esse banho que você me deu não foi um banho de leito, foi um banho de cachoeira. Vocês conseguem imaginar o que é um banho de leito significar para uma pessoa acamada um banho de cachoeira? Vocês conseguem imaginar o quanto de cuidado, de relação, de sentimento, de expressão? Olha, ele trouxe o simbólico. Ele trouxe, e aí esse técnico de enfermagem transformou essa expressão em um poema. Em um poema que expressava o que ele fazia no cotidiano dele para tentar propiciar sempre outros banhos de cachoeira. Então, olha a potência que se tem, um discurso ouvido numa relação estabelecida e o que significou, o que para esse técnico de enfermagem... Gente, eu busquei o poema em todos os lugares da minha casa, mas eu não achei para ler para vocês. E, infelizmente, a poesia não é um dom que eu tenho, então eu não consegui retratar para trazer para vocês, mas eu lembro muito bem do quanto eu fiquei emocionada nessa apresentação, ouvindo ele declamar o poema, né? E aí foi esse técnico de enfermagem declamando o poema. Então,
como que a arte pode trazer, nessa dimensão do simbólico, nessa dimensão da subjetividade, potencializar uma relação de cuidado. Então, quando a gente pensa essa potência que a gente tem na relação estabelecida conosco, olha, cada um de nós, será que a gente consegue nos dar banhos de cachoeira quando a gente está no chuveiro? Será que a gente consegue reconhecer esse espaço da relação conosco mesmo como uma relação de cuidado? E olha, como que a gente pode ser capaz de retratar muitas dessas ações que são cotidianas, a gente transformar isso em uma relação de afeto e no ser afetado pelas relações de cuidado que passam pela arte. Olha o quanto que a gente pode trazer nessas relações inspiração, criatividade, comunicação, numa relação estabelecida entre avó e neto, por exemplo, quando a gente vai utilizar da arte, quando a gente vai utilizar da pintura, quando a gente vai utilizar da história para a gente poder superar as telas, não é assim? Sair das telas como uma principal estratégia, muitas vezes, da relação entre crianças com outras pessoas adultas, mas a gente trazer a arte, a gente trazer a música, o poema, a pintura em família, essa troca de saberes nas relações de cuidado, por exemplo, estabelecidas na avosidade. Criar um álbum, resgatar fotografias, contar histórias da família, produzir uma linha do tempo, relembrando essa trajetória de vida, por exemplo, nas relações estabelecidas entre avós e netos, né? Ter uma agenda que seja de momentos de pintura, de música, de contação de histórias, né? Construir rodas. Então, olha quanta potência a gente tem utilizando da arte no estabelecimento dessas relações, né? Se a gente não tem tantas habilidades assim, como é que a gente pode utilizar da colagem? Como é que a gente pode utilizar dos desenhos, né? Como é que eu posso criar um mapa de afetos? Um mapa de afetos com cores, né? Uma tarjeta com cores e figuras, né? As carinhas, né? De expressão dos sentimentos, por exemplo, trabalhando isso na relação entre avós e netos ou entre gerações. Então, o convite aqui é que a gente possa trazer essa dimensão da arte na interpretação e na expressão das nossas subjetividades. Que a gente possa remeter ao cuidado utilizando da arte, porque isso toca. Quem aqui, quando pensa a imagem de Pietà, não se toca e não remete ao cuidado? Como que essa expressão, a arte, nas suas diversas formas de expressão, ela é capaz de nos tocar muito mais do que o discurso? Então, como que a gente pode utilizar, por exemplo, nessas relações, por exemplo, o que que eu tenho na minha casa, num cantinho meu temático de afetos, que falam das minhas relações e que estão expressados na arte? Na arte que pode ser de um quadro, na arte que pode ser de um trabalho manual, na arte que pode ser de uma poesia, de músicas, né? De uma discografia que eu tenho bem selecionada e que fala das minhas relações comigo mesmo e com os meus amigos, com as minhas relações familiares. Então, como que a gente traz essas diversas formas de expressão da arte para valorizar e construir as nossas relações? Então, o convite aqui é para que a gente possa trazer e entender a arte e o cuidado, a arte e as relações, como fenômenos complexos, como experiência humana, mas como fenômenos muito potentes para a gente poder interpretar o mundo. E convidar vocês a trazer a arte e a experimentar a arte. A arte de poder cuidar de cada um de nós, a arte de poder cuidar do próximo e das nossas relações, porque são as nossas relações que nos sustentam, e a arte de se permitir cuidar de si mesmo e ser cuidado nessas relações. Então, queria finalizar trazendo para vocês essa reflexão dessa dimensão da arte, dessas várias formas de expressão da arte. E agora, passando para o nosso próximo momento, já convidar vocês. Queria convidar, vocês receberam aí o convite para que vocês trouxessem uma vivência artística
uma expressão dessa arte que vocês produziram, algo artístico que vocês foram capazes de produzir nessas diferentes formas de expressão que a gente falou aqui, para a gente poder estabelecer aqui as conexões com um pouco do que a Solange trouxe e o que eu trouxe para vocês, da arte como direito e da arte nas relações. Então, eu queria convidar algumas pessoas que estão aqui conosco, que trouxeram essa expressão da arte, aí Nancy, o Clécio, Efigênia, a Bernardina, a Carmen, Tereza, quem trouxe alguma forma de expressão, a Mi trouxe, eu já estou vendo, né? Quem trouxe alguma forma de expressão, olha, a Nancy trouxe também, né? De expressão artística e que possa compartilhar conosco. Então, olha, vou pedir já vou escrever aqui, Nancy, Mi, mais alguém trouxe? Mais alguém que está aqui conosco A Aline da Rede. A Aline trouxe. Mais alguém trouxe alguma expressão de arte para poder compartilhar conosco? Jéssica, gente, Jéssica. tá bom demais. Que legal. Bom, então nós Todo vamos mundo começar. colocou no chat que trouxe a Carmen. Ah, a Carmen colocou? Então, ótimo. Então, nós vamos começar com a Nancy. Depois da Nancy, a gente vai para a Michele. Depois da Michele, para a Carmen. Pode ser? Então, a gente vai abrir a palavra aqui para que vocês possam compartilhar conosco qual foi a expressão artística que vocês trouxeram e o significado dessa expressão artística nas conexões da arte como direito e na arte nas relações e nas relações de cuidado. Então, Nancy, a palavra está com você, à vontade. Bom, ó, a minha é umas garrafinhas de cerveja que a maioria bebe a cerveja aqui da garrafinha, né? Eu recolhi, fiz uma porção delas. Se não me engano, fiz 12, presenteei no fim de ano para os meus familiares. E eu fiz ela de barbante, né? Toda de barbante. E aqui com sisais e umas sementinhas de café, porque eu amo café. Então a garrafinha, em vez de ser de cerveja, pode ser de café. A rosa, eu também fiz de coador de café, da Melita. E os raminhos também são de café seco, né? Então, mas para cada um eu fiz diferente. Essa aqui é exclusividade minha, porque as outras eu dei, né? Então, é um trabalho aqui que eu fiz todos uns infinitos, né, para dentro de mim mesmo, e transformei a garrafinha de cerveja numa obra de arte. Num momento meio difícil que eu estava passando, na época, faz mais ou menos uns 5 anos que eu a fiz, e ela me acompanha, né? Sempre onde eu vou, ela faz parte da minha vida, porque cada infinito desse, cada volta, né? Aqui o café, cada material que eu usei tem uma história muito grande para mim, né? Que na época estava numa fase difícil, e cada volta que eu vejo aqui, eu falo, poxa, eu superei, né? Superei, a obra ficou, e eu melhorei e tenho ela assim como vamos dizer, um talismã para vocês entenderem, né? Porque, infelizmente, o meu filho e muitas pessoas de casa bebiam muita cerveja e às vezes perdiam até um pouco o juízo, né? Então era um momento que eu vi aquelas garrafinhas que iam para o lixo, né? E eu falei, não, eu vou reciclar e fazer umas obras de arte. E fiz 12. Dei para cada uma e comprei as caixas, coloquei dentro e presenteei no Natal cada uma dessas garrafinhas diferentes. Nenhuma era igual. Nenhuma. Então, essa aqui é minha. Então, essa é a minha história, Nossa, a minha mas obra de arte aqui. que história intensa, profunda, Posso falar antes de eu, ressignificação. Pode eu sim, posso, Carmen. Vou meu te passar a celular está palavra agora, à quase vontade. descarregando. Então, gente, eu estou com 67 anos, não aposentei ainda, tá?
Eu estou aqui numa horta comunitária com várias pessoas também. A gente está no cultivo, nós vamos cultivar agora as hortaliças, as ervas medicinais. Tá, aqui eu vou mostrar os canteirinhos para vocês, ó. Tá vendo? Sim. Então, isso aqui, a arte para mim, ela engloba tudo. É crochê, tricô, assim, tudo que vocês pensarem, eu tô dentro, sabe? E a minha razão de viver é minha arte, porque eu gosto de música, gosto. Então, assim, tudo para mim é novidade, tudo é novo, e eu quero participar com vocês. Sabe por quê? Porque eu não quero ficar atolada no meu comodismo e nem quero morrer com depressão, sabe? Eu estou em busca de novas amizades, eu estou em busca de conhecimento. Eu sei, eu sou uma pessoa que tem muita alegria interior, sabe? E tudo para mim é novidade, tudo para mim é arte. E eu fiz aqui o meu moranguinho do amor também, olha, de crochê, tá vendo? Então é isso aí, gente. Estou amando estar com vocês. Cada dia que passa eu quero participar mais e mais. E é isso aí. Um beijo no coração de cada um. Muito Obrigada, grata. Carmen. Muito bom. Tomara que ainda dure mais um pouquinho sua bateria, viu? Para você poder seguir com a gente mais um pouquinho. Bom, então vou passar a palavra para Michele. Daqui a pouco a gente comenta. À vontade, Mi. Oi, gente, saudade de todo mundo que Michele, eu ainda não vi. Estão me ouvindo? Tranquilo? Então, Sim, beijo, sim. Nancy, adorei seu depoimento, Carmen também. Natália e Solange, obrigada pelo olhar que vocês trouxeram dentro desse conteúdo para a arte. E todo mundo que está aqui com a gente, né? Muito bem-vindos para esse encontro. Vou falar rapidamente que eu quero dar voz a vocês. Algumas pessoas sabem da minha paixão pela cerâmica, que está aqui na minha mão, com o símbolo da rede de longevidade, né? Nesse caso foi um copo. E eu comecei a fazer isso porque a Cecília Xavier, que à época era minha terapeuta ocupacional, mas é nossa professora aqui na rede, me desafiou. Falou, Michele, no seu repertório ocupacional, a gente não tem nada de manual, assim, você não faz um uso frequente das mãos como obra de criação nesse sentido artístico. Falei de cara, não, eu não tenho essa habilidade, isso não é para mim. Repetiu o que eu fiz a vida inteira, negando para mim a oportunidade de aprender. Só que ela pegou no meu pé e falou assim: não, nós vamos escolher alguma coisa que você vai experimentar. Você pode até não gostar, mas você vai experimentar. E aí fizemos várias coisas. Dentre essas várias coisas, quando eu coloquei a minha mão no torno de cerâmica e que eu dei forma àquela vida que não existia ali, e depois dei cores, e depois aquilo foi. Eu me apaixonei. E eu achei aquilo maravilhoso. E aí, hoje eu não faço como eu gostaria, porque cerâmica não é uma coisa simples de você ter em casa, para você fazer em casa, não a de torno, né? Mas já está na minha vida assim, olha, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu quero criar um estúdiozinho de cerâmica na minha casa. Quero ser uma ceramista. Eu quero que isso faça parte de mim. E esse aprendizado novo e essa conexão com pessoas que eu fiz aprendendo no coletivo foi maravilhosa. E essa é uma das formas de expressão. Para quem me viu no festival, eu pela primeira vez em 46 anos pintei as minhas unhas, cada uma de uma cor, morrendo de vergonha, mas fiz e me senti, sim, estranho no início, mas depois me acostumei, tanto que já vai fazer uma semana do festival, eu não tirei o esmalte até hoje, eu achei que ia tirar no mesmo dia. E é isso, gente. É a gente ir brincando com a gente mesmo, é a gente se permitindo e entendendo o valor que isso traz para cada um de nós, do ponto de vista da nossa saúde física, mental, emocional, relacional, né? Como a Natália trouxe. E já falei demais. Beijos para todo mundo. E pode seguir aí, Nath, que acho que tem outras pessoas Beijo, também querendo Mi. colaborar. eu queria falar, Isso. Michele, tá Oi, ouvindo, Michele? Terezinha, tô, tô vindo, tá? querida. Tô. Aqui, a minha arte é da escrita, sabe? Eu não tenho ainda arte nenhuma manual, não. Então, eu fiz um texto pequenininho aqui, contando que a minha segunda filha vai fazer 50 anos. Então, já fiz para a primeira, que já tem 50, agora é a segunda.
Então, eu tenho 4 filhos, Michele, e a cada nascimento a gente comprava o jornal do dia e uma revista para guardar como documento. Então, eu comecei a fazer o álbum dela, tem um mês, terminei acho que ontem. Então, eu fui revisitando toda a história dela, desde a saída da maternidade, os bilhetinhos, os telegramas, as cartas, tudo, primeira comunhão do colégio, tudo, 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 tudo. E já fechei, passei uma fita amarela e vou entregar dia 12 de outubro em Sevilha, tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Oh, que Ai, maravilhosa, Terezinha. beleza. Aqui, Amei. gente, eu vou sair porque eu vou dar uma aula, estou substituindo uma colega de yoga, que ela está de férias, então eu vou dar aula daqui a pouco. Eu vou sair, então, muito obrigada a vocês por Obrigada a me você, ouvirem. Tereza. Obrigada por estar Obrigada aqui a com a gente, você, ter querida. compartilhado a sua arte. Tchau, foi Obrigada. Ô, ótimo. mãe, já anota aí, meus 50 anos, eu quero isso também, igual a Terezinha falou, viu? Michelle já Aí, está pode aproveitando. deixar que a Helena vai fazer. Tchau, gente, obrigada. Bom, gente, então vou passar a palavra para a Aline e para a Jéssica mostrarem a arte e a gente passar para a próxima etapa. À vontade, Aline. Ai, agora é Oi, difícil eu sair daqui. a minha arte é um quadro. Eu tenho vários, que para mim é uma forma de autocuidado para mim. Então, um dia que eu quero relaxar ou que eu quero me conectar comigo mesma, eu tiro um tempo para pintar e como é uma coisa que eu não preciso terminar naquele dia, eu posso ir fazendo aos poucos. Então, é isso. Que legal, Aline. Gente, vocês estão prestando atenção e vendo o quanto que os relatos aqui falam da vida, da ressignificação, da reinvenção, da paixão pelo aprender. Olha quanta coisa a arte nas relações com cada um de nós, e vocês trouxeram essa expressão da relação conosco, cada um consigo mesmo, e na relação com o outro, a gente está falando da vida, né? Dessa expressão do cuidado conosco, com o outro, daquilo que a gente falou da expressão do presente. Então, vamos ver a Jéssica. Jéssica, o que que você trouxe para nós? Eu resgatei um quadrinho que eu fiz, acho que 2022, e até foi no ateliê da rede. Eu já estava começando a pensar coisas sobre isso e levei ele para apresentar lá, porque eu tenho muito esse perfil de não ser boa em trabalhos manuais, e de fato não sou, mas descobri que isso não é um problema. Então, sempre que eu precisava fazer, eu não consigo cortar reto. É uma coisa, eu não desenvolvi isso, então eu trabalho muito isso com os meus sobrinhos, de cortar e dou coisa para pintar e para desenhar e incentivo muito porque eu realmente não fiz isso. Eu sempre fui muito prática, sempre fiquei nas coisas práticas e não desenvolvi. Então, quando eu peguei esse quadrinho para fazer, eu falei, tudo bem que eu não sou boa e que eu não aprendi até hoje, mas eu posso aprender. E aí isso me trouxe outras coisas. Eu quero continuar fazendo, mas é aquilo, né? O tempo, a vida vai acontecendo e a gente deixa um pouco de lado. Mas depois disso eu comprei um teclado e me arrisquei algumas notas sozinha e comecei a jogar vôlei, então trazendo outras coisas para minha vida que eu não sou boa. Eu nunca tinha jogado vôlei na minha vida. Já fiz vários esportes na infância, participei de campeonatos, mas o vôlei, eu não sou boa, eu não sei fazer. Eu falei, então é ele que eu vou fazer, porque se eu não sou boa, eu vou tentar ficar boa nisso aqui. E aí foi isso, já tem agora, fez um ano do vôlei, e tem um tempo desse quadrinho, um tempo do teclado e me permitindo aprender coisas que eu sempre falei que eu não era boa. É isso. Gente, olha só o tanto de artista que a gente tem aqui. Isso é legal demais, né? Acho que a gente podia ficar aqui várias horas contando dessas expressões, e acho que a Nancy começou trazendo para nós como que a arte ela permite para nós nos reinventar.
o que que cada fio de barbante significava para Nancy, cada volta dada nessa garrafa, na ressignificação de qual é a imagem que essa garrafa de cerveja pode ter, né? Quais são os sentidos que ela pode ter. E aí, para fechar, gente, eu vou trazer para vocês a expressão da minha arte. A minha arte que eu quero compartilhar com vocês foi uma primeira produção de uma boneca que eu fiz, aprendi na escola da minha filha, uma boneca Waldorf. A boneca Waldorf é uma expressão de uma boneca que não tem a face definida, né? Ela não tem a expressão de sorriso. E quando eu fazia essa produção de arte, eu não estou com a boneca aqui para mostrar para vocês, mas assim que acabar a pintura do meu apartamento, eu vou mostrar para vocês, porque vocês imaginam o que é estar num apartamento que está pintando, né? Mas eu vou trazer para vocês, para vocês poderem ver a relação que a gente estabelece com a arte, ela é tão profunda que como a Jéssica, me permiti aprender a fazer a boneca Waldorf na escola da minha filha quando ela tinha 4 anos. 4 anos. E eu fiz uma boneca e a minha filha insistia para mim que eu tinha que fazer 2 bonecas. E quando eu estava fazendo a segunda boneca, eu descubro que eu estava grávida de gêmeos. Então, olha como que a intuição, que a arte, que as relações, a minha filha insistia o tempo todo. Gente, estou trazendo para vocês o que é da minha experiência. Mas olha como que a arte nos conecta. Eu não sabia por que eu tinha que fazer 2, sabia. E ela insistia que eu tinha que fazer 2 bonecas, não era só uma boneca, né? Então, olha como é que essa relação que a gente estabelece com a arte fala de nós mesmos, fala da nossa subjetividade e fala das nossas diferentes formas de expressão no mundo, né? Então, aqui agora a gente pode conversar um pouco da expressão da arte na dimensão individual. E aí eu encerro a minha fala e passo para Solange, para que a Solange possa trazer para nós como é que é possível essa vivência da arte de uma forma coletiva. Solange, a palavra está com você. Pois a gente tem o talento nosso individual e às vezes nós vamos descobrindo ele devagarzinho. E muitas vezes nós podemos proporcionar às pessoas o conhecimento que a gente desenvolveu naquele tricô, naquela música, naquele teclado. Podemos ensinar isso a outras pessoas, ou podemos trazer outras pessoas, né, para essa vivência, para esse aprendizado e para confiança de se dedicar, como a Jéssica falou. E eu nem imaginava e fui lá fazer o vôlei. Quer dizer, vamos fazer, eu fiz. Como eu falei com vocês, eu pintei a cerâmica, que também a gente não está aqui. Eu pensei, puxa vida, para mostrar, depois a gente mostra. Mas, assim, quando a gente vê aquilo pronto, a gente acredita que a gente fez, então a gente precisa ter isso. E isso passar para o outro. Mas hoje nós queremos falar aqui de um caso de sucesso, né? Eu falei no início do projeto de Meninas de Sinhá, que iniciou aqui em Belo Horizonte por uma iniciativa. Seninha, eu vou só contar um pouquinho da história e já te passo. Com a dona Valdete, né, no Alto Vera Cruz. A dona Valdete, ela iniciou em 1996 esse projeto, né? E o que ela acontecia? A dona Valdete ficava na porta do posto de saúde, ainda posto de saúde, não era centro de saúde, e ficava incomodada de conversar com uma, com outra, e todo mundo indo lá buscar medicamento. Eu tô tomando um psicotrópico, eu tô tomando um tarja preta, eu tô tomando isso, eu tô tomando... Eu falo, pera, mas que tanto de coisa que esse povo tá tomando. Se eu falar errado, ela vai me corrigir aí, a Ceninha. Bom, e aí a dona Valdete começa a convidar uma e outra, e vamos cantar. E começaram com cantiga de roda, né? E hoje o projeto já cresceu tanto, os anos passaram, e ele continuou. Dona Valdete nos deixou, né? Ela faleceu em 2014, mas deixou o legado, né? A Ceninha é uma das precursoras lá com ela, que começou o projeto lá, né, bem no inicinho, e que vai estar trazendo para a gente, eu acho que mais do que a nossa palavra, mais do que a minha fala aqui, elas vão trazer uma experiência, uma vivência de uma música. Então, elas vão cantar essa música e vai envolver todos nós nela. Então, vocês fiquem aí ligadinho, na hora que o seu nome aparecer aí, é a sua vez, tá bom? Ceninha vai começar comigo,
tá, Seninha? Me chama primeiro aí para mostrar para o grupo como que vai ser, mas o que eu quero aqui é enfatizar, né, que nós estamos falando aí do cuidado, das relações, que esta proposta que foi criada, independente de legislação ou não, mas de um interesse, de uma vontade de uma pessoa que formou um grupo, desculpa, melhor dizendo, que formou um grupo, que o resultado desse trabalho é que a fila do posto de saúde acabou. Todo mundo foi cantar, um projeto que cresceu tanto que foi apresentado, né, na Alemanha, em outros estados, e produziu um monte de CD, produziram CDs, né? Hoje tem as músicas gravadas aí, vocês podem entrar no YouTube e colocar Meninas de Senhar, que vocês vão poder se deliciar com essas, né, com essas cantigas que tocam o nosso coração, que nos traz memória de infância e que, né, o intergeracional também. Elas levam essas músicas para os seus netos, para os sobrinhos, para a comunidade. Então, ó, vamos ouvir agora, Seninha. Se você estiver aí com mais pessoas, cantem juntas. Se você estiver sozinha, puxa a cantiga de roda e vamos brincar. Bem, Solange, boa tarde a todos. Nós estamos no ônibus chegando lá de um piquenique que a gente fez. Desculpa. A gente está no ônibus, viu, Solange? Viu? Não Pode sei se cantar. dá para Vamos cantar sair aquela que direitinho nós como a gente combinamos. combinou, ok? Isso. Então vamos lá. Então vamos. Oi, gente, vamos cantar. Ô, gente, fechem os olhos para ouvir. Escutem bem. Como é lindo, como é lindo. Então, a gente vai apresentar um pouquinho aqui da música, que é Fui na Fonte do Tororó. Fui na fonte do Tororó, achei foi a Solange, quem no Tororó deixei. Aproveita, minha gente, essa noite não é nada. Se eu não dormir agora, dormirei de madrugada. Ô Solange, vinha entrar nessa roda e dançará sozinha. Sozinha eu não danço nem devo. Já tenho Solange, porque Eu tenho a Nancy para ser meu par. Tá com você, Nancy. Canta junto com ela. Puxa aí, dança aí, Seninha. Solange, pode dançar. É isso aí, gente, é um pouco da nossa arte. Obrigada. Não, continua aí, Seninha. Continua aí. Continua, quer Agora cantar? vai escutar a Nancy. Eu já passei. Eu vou repetir e vou Fui passar na para Nancy. fonte do Tororó, Vai junto, Nancy. achei foi a Abre o Elisa, microfone, Nancy. Tororó deixei. Ô Elisa, vinha entra nessa roda e dançará sozinha. Sozinha eu não se nem devo dançar, porque tem a Elisa para ser meu pai. Agora elas estão descendo, infelizmente o ônibus já chegou no itinerário. Ok? Um abraço a todos, espero que tenham contribuído. Vocês estão descendo aí agora, né? E como a gente teve essa questão delas não dá tempo de ter chegado, né, o trânsito ali, de chegar no local. Mas descendo aí, entra de novo, Seninha. Entra de novo. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou tomar liberdade aqui, Seninha. Quando nós conversamos, a Seninha me mandou aqui, nós falamos da Fonte Tororó para todo mundo participar, e ela me mandou o áudio, e o que eu percebi disso, porque eu cantava assim, fui na fonte do Tororó, beber água não achei. Aí ela cantou, fui na fonte do Tororó, beber água não achei, com um encanto, não é? Esse encanto da música, de sentir a música, de ouvir a música. O local que ela está realmente não deu para a gente vivenciar. Eu não sei, Seninha, se eu repetir, vou colocar o que você cantou para mim aqui, pode ser?
Vamos Você ver se tem dá para mais ouvir. você tem 2, 3 minutinhos, tá? Ô, Seninha, então canta pra gente aí de novo agora que tranquilizou. Você desceu do ônibus só com o seu microfone aberto, o seu celular, sua tela aberta, para ficar do Porque jeito que ficou que você me mandou aqui. Vê se é possível. Abre o seu microfone. passou. Bom, gente, qual que é a proposta? Então vamos deixar que eu acho que está com dificuldades lá. Mas numa cantiga de Ai, roda, Roberto. nós temos a oportunidade de interagir Opa, e de envolver outras pessoas. Então, quando a gente canta Fui na Fonte do Tororó, e se você chama a pessoa também vai cantar. Muitas vezes as pessoas até têm dificuldade de interagir e a gente proporciona, né, a participação de todos. Ou numa dança de roda, onde todo mundo vai se dar a mão e pode ter uma dança de passos. Se a gente tivesse presencial, ia ser maravilhoso a gente poder fazer isso. Uma dança de passos, né? Porque cria toda sincronia com um com o outro. Nós temos que botar os passos no mesmo, na mesma, né? Da mesma forma. Então cria uma interação, uma sinergia muito boa. Então a sugestão é que possam proporcionar momentos que a gente acha assim, vou encontrar para cantar, vou cantar para fazer uma pintura, um crochê. Quando a gente está ali literalmente tricotando, que eu também comecei a fazer, a gente fala da vida, a gente fala de tanta coisa naquele tricô, né? Então, esse encontro por meio da arte proporcionem, né? E aí eu volto a repetir, e não deixem de ir, né, nos cinemas, nos teatros, aproveitar esse desconto, porque é cultura e também convivência e interação. Então, a nossa intenção foi essa, mas infelizmente esse trajeto aí não proporcionou tanto, Paulo. Felizmente, né? É, Helena foi levar mas a todo gente mundo não para sair sabia hoje. vocês não sabiam do passeio, né? Mas tá bom, a gente conseguiu vivenciar a intenção de poder usar da roda como um espaço de criar relações, né? De exercer o direito de absorver a arte e criar relações. Então, Eu só tá queria valendo. um minutinho agora, um segundo, para eu dar fechamento com uma frase. Que envelhecer com dignidade é ter direito à palavra, à criação, ao aplauso, à memória, e que a memória, isso tudo seja reconhecido. Primeiro, por cada uma de nós, por cada um de nós, né? E para o outro. E a arte é uma ponte entre o passado vivido, o presente construído e o futuro sonhado. Gente, obrigada. Muito obrigada, Solange. Obrigada, Natália, pela participação de vocês. Realmente, vocês fizeram uma reflexão para a nossa vida, né? Para a gente levar para a vida da arte na construção da relação e o tanto que é importante a gente exercer esse direito de consumir a arte, né? E para isso a gente tem direito garantido. Muito bacana, muito obrigada a vocês duas. Bom, pessoal, a gente então está encerrando, né, o nosso festival online, é, todo o nosso festival como um todo, né? Então a gente só pode finalizar agradecendo, né, a todo mundo que fez parte de tudo isso que a gente construiu. Começar pela nossa equipe que se empenhou, que trabalhou, que se dedicou e que fez a arte de produzir este festival, porque produzir um festival é uma arte de se relacionar com o outro, né? É uma arte de criar e de ser espontâneo, enfim. Agradecer a vocês, né, que estiveram com a gente aqui, vocês que são a gente da Rede Longevidade, né? Sem vocês, não tem sentido a rede fazer um festival como esse, tudo que a gente produz. Então, muito obrigado por vocês estarem sempre com a gente, acreditarem no nosso trabalho e acreditar nessa causa que a gente defende, né? E, claro, sempre a gente agradecer aos nossos parceiros. Eles é que nos possibilitam, com os recursos que a gente recebe, de fazer tudo isso para vocês. E como eu não podia deixar de fazer, eu quero que a Michele agora dê o tchau oficial do festival, que ela encerre para nós
esse momento de encerramento do projeto e de todo esse festival. Michele. Bom, primeiro eu quero fazer eco aos agradecimentos da Paula, né? Sem uma equipe como a gente tem, dedicada, competente, engajada, a gente não teria produzido esse festival. Então, eu agradeço a toda a equipe e, obviamente, as nossas professoras que fazem parte desse time, né? Que estão aqui com a gente hoje. Mas como já é um agradecimento final do festival, eu preciso incluir todo mundo nessa roda, né? É dizer que a gente provavelmente não descola desse caminho mais, que a arte e a longevidade vão caminhar juntas nas nossas trajetórias, né? Nas nossas Vamos. entregas sociais, nas nossas propostas educacionais, seja em eventos, formações. A gente já vem flertando com ela há muito tempo, mas eu acho que esse ano a gente assumiu esse encontro com a arte de uma forma mais presente. Muitos de vocês que estiveram conosco, eu acho que a arte de alguma forma já está pulsando em vocês, mas talvez para outros ela está aí escondida, meio pedindo passagem. Então, o convite final, eu acho, que é que cada um saia daqui levando esse chamado na alma, né? Que a gente faça presente esse olhar da arte, porque com certeza ele vai trazer potência para a nossa longevidade. Muito obrigada a todos vocês. Super beijo. Bom, com as palavras finais da Michelle, agora nós vamos para o nosso pool de avaliação do encontro de agora à tarde e depois a foto. Quem quiser mostrar a sua arte na hora da foto, mostra para a gente poder fazer uma foto toda artística, né? Quando encerrar a enquete, você me avisa, Jéssica, para a gente se posicionar para. Eu vou mostrar uma arte aqui, que não fui eu que Sim. fiz, mas foi minha mãe, só para sair na foto. Mas aguenta aí, porque Tá, primeiro a gente está na avaliação. na avaliação. Não sei se todo mundo conseguiu votar, pessoal, então eu coloquei de novo, ó. Prontinho, vou encerrar aqui. Podemos ir para a foto. Vocês vão querer mostrar a arte de vocês? Todo Ah, mundo eu bem quero. posicionado Ah, aí? mostra, gente. Brenda, pode tirar essa foto aí para nós? Deixa eu tirar meu óculos aqui. Exato. Vamos lá. Só mais uma para garantir. Perfeito. Obrigada. Pessoal, continue conosco, consumindo os nossos conteúdos, nossos vídeos, tudo que a gente tem na nossa plataforma e aguardem por mais notícias da Rede Longevidade. Um beijo para todo mundo, muito obrigada por tudo, viu? Beijo, pessoal. Muito grata. Obrigada, Beijo, até gente. mais, gente. Super beijo. Obrigada. Beijo, Obrigada. beijo, Obrigada. beijo em Ah, todas, obrigada. todas, todas. Muito grata. Tchau. Obrigada, Tchau. Nancy. Beijo, querida. Você também, meu anjo querido. Tchau, tchau.